Minha diretoria, me faltam palavras para descrever Palmeiras e Botafogo, Botafogo e Palmeiras. Eu realmente não sei nem por onde começar. Tudo aquilo que eu havia pensado em falar durante o jogo, né, quando ele foi acontecendo, eu abri a live depois do jogo falando, gente, eu não sei como começar, porque tudo que eu tinha na minha cabeça mudou nos últimos 15 minutos e você precisa ter, você precisa separar os pontos do jogo, não dá nem para confiar naquele contexto botafoguense mais fanático de falar, nós só perdemos o jogo por causa da arbitragem. Não dá pra achar isso. O Botafogo deu uma puta pipocada no segundo tempo, não jogou no segundo tempo. Não se pode colocar também na entrada de algum jogador, porque o Abel não mudou o time no intervalo, foram os mesmos jogadores. Não dá pra colocar só na arbitragem. Por quê? Porque eu acho que a expulsão foi errada. Eu acho que ele deu na bola primeiro e depois do jogador. Portanto, você podia até dar um cartão amarelo e falar, cara, força excessiva, mas botar o jogador pra fora, cartão vermelho direto, irmão, desculpa, mas, cara, ele pegou na bola antes. Então, claramente, ele foi na bola. Então eu não concordo de jeito nenhum com a expulsão. Acho que a expulsão mudou o jogo. Foi um absurdo pra mim a expulsão. E ela mudou o jogo. Mas também não foi pênalti no Tiquinho. É uma continuação natural de lance. Só que aí, irmão, o Tiquinho não usou a oportunidade dele. O Palmeiras usou a oportunidade dele de jogar com um a mais. Só que, cara, esse jogo ele tem várias coisas interessantes. A primeira coisa interessante é a brilhante atuação do Botafogo no primeiro tempo. Ela é brilhante. O Botafogo joga uma partida de cinema no primeiro tempo. E quando vai pro intervalo, a gente tem com muita convicção de que dificilmente o Palmeiras vai fazer alguma coisa que não seja tentar administrar ali ou tomar mais um contra-ataque. O Palmeiras volta ligado e ainda assim o Palmeiras não volta ligado, criando uma chance de gol atrás do outro. O Botafogo volta muito desligado. Só que o Palmeiras tem uma coisa, que é exatamente aquele pontinho que diferencia muitas vezes um time do outro. O Botafogo tem conjunto, tem bons jogadores, o Júnior jogou pra caralho. Só que o Palmeiras tem um menino que tem indícios de ser um gênio, de ser um fora de série. Aí esse menino pega duas bolas improváveis e faz 2 gols no jogo. É para isso que você tem um menino desse. Exatamente para ele pegar 2 bolas improváveis e resolver um jogo improvável. Aí vem a expulsão, o psicológico, o Tiquinho perde o pênalti, o Botafogo tem um contra-ataque com o Júnior também, que tem a possibilidade de matar o jogo. Então, cara, o jogo esteve nas mãos do Botafogo muitas vezes. Muitas vezes. E o Botafogo não conseguiu ficar com o jogo. Esse é um indício muito preocupante de um time que está com o título nas mãos há muitas rodadas. Porque se você não consegue ganhar o jogo, que está na sua mão, talvez você também não consiga ganhar o título. Hoje, com a diferença que ele ficou do Palmeiras, tem um jogo a menos, mas o jogo é lá com o Fortaleza, irmão. E o Fortaleza voltou a estar disputando vaga na Libertadores. Eu não tenho nenhuma convicção mais de que o Botafogo dificilmente perde o Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Botafogo tem algumas coisas a seu favor. Os pontos na frente, obviamente. O Palmeiras ainda enfrenta o Flamengo. O Botafogo não tem uma tabela fácil, mas ele tem, por exemplo, um Grêmio disputando o título em um jogo contra o Inter lá. O Inter não vai ganhar esse jogo. Então começa a entrar naquela... Vamos fazer conta. As contas são os adversários do Campeonato Brasileiro e os rivais dos adversários do Campeonato Brasileiro. Porque o Campeonato de Pontos Corridos ele tem muito isso. Então, e eu não tô condenando, tá? Porque se eu jogasse no Inter, eu jamais ganharia o jogo do Botafogo para ajudar o Grêmio, como o Grêmio não ganhou o jogo do Flamengo para ajudar o Inter em 2009, e isso faz todo sentido. Eu não tenho nenhum motivo para eu ganhar um jogo de futebol que não me dá nada, não me dá nenhum benefício e dar um título pro meu rival. Não faz sentido, ninguém é idiota de fazer isso. Então, obviamente que o Internacional, estando numa situação confortável na tabela nas últimas rodadas, quando ele recebeu o Botafogo, arrebenta aqui, meu irmão, que eu não vou dar esse título pro Grêmio. Esse tipo de coisa, que é o que eu chamo, que é o que eu acho que manipula o campeonato de pontos corridos, fatalmente vai acontecer. Então, pode ser que em alguns desses jogos o Botafogo se dê bem, o Palmeiras se dê bem, a gente não sabe como é que vai ficar o cenário no final. O psicológico do Botafogo é trágico, e o do Palmeiras o contrário. Que o Palmeiras vem de bater no São Paulo, uma goleada histórica, e aí o Palmeiras pega um jogo desse e sai na lua, porque o Palmeiras virou um jogo, o Palmeiras virou o jogo da Mercosul contra o Vasco, irmão. Mesmo jogo, só que não era final. Absurdo a virada do Palmeiras, absurdo. Nada tira, nem o erro de arbitragem tira o mérito do Palmeiras na virada. E o Botafogo, cara, ele tinha... Eu fiz um vídeo aqui no final do jogo anterior, tá aí no ar o vídeo, onde eu falo, a briga do Botafogo agora é mental. O Botafogo tem que entender que agora ele precisa mentalmente ser forte para manter esses pontos até o final e ser campeão. A briga dele não é tática técnica, porque isso ele já tem ajeitado. E você viu no primeiro tempo como tem ajeitado. Agora é mental, psicológico. Se o Botafogo empatasse o jogo de hoje, ele teria um tapinha no psicológico dele. Se ele perdesse, ele teria um belo tapa. A única coisa que o Botafogo não podia fazer, sob nenhuma possibilidade, era abrir 3-0 e tomar uma virada de 4-3. Porque aí, irmão, o psicológico do Botafogo, ele estava abalado, ele tá pisoteado agora. Não tem um botafoguense, nenhum,
que não tá em casa agora pensando, puta que eu pariu, vamos perder esse título de novo. Não tem nenhum que não esteja pensando nisso. Todo mundo tá com essa, meu Deus, não é possível que o Botafogo vai... Não é possível, eu tinha certeza, tava na mão. E o pior do que o título, o jogo tava na mão. O Botafogo teve um pênalti e uma bola na cara do gol. Era só fazer um dos dois. E o pênalti, que na minha opinião, não foi. Só fazer um dos dois que ele matava o jogo. E aí, vem o psicológico. Você vê a cara de nervoso dos jogadores do Botafogo no final do jogo. O Palmeiras cruzando na área, os jogadores do Botafogo não se falam. Um olha pra cara do outro assustado. Né? Tipo, irmão, eu acho que hoje o Botafogo arrumou um problema e eu não me refiro à pontuação do campeonato. Tá? Eu me refiro ao psicológico do Botafogo para entender que ele sofreu o pior cenário de todos que ele podia ter sofrido. Se ele tivesse tomado o jogo de 3-0, ele teria menos prejuízo do que ele teve hoje, abrindo 3-0, jogando um primeiro tempo de cinema e tomando uma virada de 4-3 no segundo tempo. Então, tudo o que aconteceu hoje vai ter alguma consequência. Algumas dessas consequências nós já temos. O Botafogo tem alguns desfalques já por suspensão, cartão amarelo para o jogo contra o Vasco. Se o Vasco ganhar o jogo do Cuiabá, o Vasco vai babando contra o Botafogo. Se o Vasco perder o jogo do Cuiabá, eu acho que até vai com muita força, mas assim, talvez já aceitando mais a Série B, porque realmente ficou distante. Então, tem esses fatores, né? Tem os desfalques, tem o adversário. Como é que vem os adversários? Eu acho que de agora para frente, mas tem mais umas 3 rodadas naturais, 3 ou 4 rodadas naturais, e depois tem aquelas 3 rodadas finais, onde a gente para de fazer conta e olhar, esse time é mais forte que esse é mais forte que esse é favorito a esse, e começa a olhar qual time está de férias, qual time quer prejudicar o rival, qual time vai levar a sério, quanto vai ser a mala branca, que é onde eu acho que o futebol não pode chegar jamais a um final de campeonato dessa maneira. Mas nós vamos chegar. Muito provavelmente esse ano a gente vai ter um cenário que esse tipo de jogo aconteça, até pelo fato do Grêmio estar disputando e a gente ter um jogo entre Internacional e Botafogo no final, com o Internacional não disputando nada em tese. Pode ser que o Botafogo e o Internacional esteja lutando para não cair. Libertadores ficou muito difícil. Grêmio e Atlético Mineiro estão na briga? Estão, claro que estão. Matematicamente está ali. É menos consistente do que o Palmeiras? É. Por quê? Porque o histórico recente mostra que o Palmeiras é um time extremamente forte, mental e decisivo. Né? E a gente sabe que o Atlético oscila pra caralho e o Grêmio não tem um grande elenco. O Grêmio tem um time ali de 11 que eu acho que o Renato tá tirando leite de pedra desde janeiro, embora o torcedor do Grêmio ainda questione alguns resultados. Dá pra ganhar? Atlético, Grêmio, Flamengo? Dá. Bragantino? Dá pra ganhar. Matematicamente dá. Mas salta aos nossos olhos depois do jogo de hoje que se existe um time que realmente sai dessa rodada falando, eu quero ainda, é o Palmeiras. Então, aguardemos cenas das próximas 2 rodadas que vem pra gente entender melhor esse cenário, porque hoje bagunçou a cabeça de todo mundo.